Estamos de volta com o terceiro bloco do programa A Polêmica, especial Eleições 2016, e nós vamos conversar com o sociólogo José Luiz Viana, ele que é professor da Cândido Mendes. E para começar esse bate-papo, eu quero, José Luiz, te perguntar o seguinte: o brasileiro aprendeu a votar? Queria saber a sua opinião com relação a isso, até para a gente poder começar o assunto. Essa é uma discussão polêmica e que a gente tem duas formas de ver isso, né? Se os políticos que nós temos são de má qualidade porque o povo vota mal, ou se o povo vota mal porque a política brasileira aliena, desinforma, deforma de tal forma que na hora do voto o povo é obrigado a recorrer a determinados expedientes que nós, às vezes, os intelectuais, os professores, chamamos de ignorância, de não saber votar, mas que, na verdade, é a única forma que ele tem de obter alguma coisa que na vida dele está faltando direto e que na época da eleição é oferecida a ele, inclusive até dinheiro. Até dinheiro. É complicado. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão da política assistencialista, como é que o senhor vê, qual é a sua opinião com relação a essa questão do assistencialismo? O senhor concorda, não concorda? Você acha que isso poderia ser modificado? Essa coisa de sempre oferecer ao eleitor alguma coisa e a sensação que a gente tem é que ele fica preso naquela condição. Eu tenho que votar novamente porque senão eu vou perder aquele benefício. Vou perder a passagem, vou perder o meu cheque cidadão e tudo isso que envolve essa questão do assistencialismo. A política social correta, em qualquer lugar do mundo onde ela funciona bem, é uma política ampla, universal, que atende os direitos do cidadão. Então ela não pode ser dada como favor, como esmola, como assistência, como se ele fosse um carente, pobre, coitado, que alguém vai lá, ele dá, ele fica agradecido e vota. Então, aonde a política social é desenvolvida, o maior modelo da história, é a Europa, os países da Europa, que a gente chama do Estado do Bem-Estar Social. O Estado do Bem-Estar Social Europeu, o cidadão tem direito garantido pelo Estado, uma política social muito mais ampla que a nossa. Para você ter uma ideia, a Alemanha é o país mais densamente industrializado do mundo, né? Ele é mais densamente industrializado, inclusive, que os Estados Unidos, considerando território e população. A política social lá é assim: todo cidadão, independente da classe, do mais pobre ao mais rico, tem garantido tudo gratuito pelo Estado. Por exemplo, em educação, até o pós-doutorado. Enquanto ele estiver exercendo seus direitos, a saúde, a educação, enfim, uma série de direitos que cada Constituição estabelece, é garantido pelo Estado, garantido pelos impostos também que são pagos, que são impostos progressivos e não regressivos como aqui. Aqui a classe média e o assalariado paga percentualmente muito mais imposto do que os afortunados, vamos dizer assim, empresários, donos de propriedade e que tem patrimônio. Proporcionalmente, a taxação da renda no Brasil ela vai diminuindo à medida que vai subindo a camada de renda. Então, também as possibilidades do Estado atender da forma como, por exemplo, a Europa atendeu, são muito difíceis. E o assistencialismo, aí no caso, então a gente cai no assistencialismo, porque o assistencialismo são políticas pontuais, assim, ali aquele bairro, só as grávidas, só as crianças de 5 a 10, só até tal faixa de salário, permite manipulação. Permite manipulação porque você discrimina, você segrega. E ao mesmo tempo você foca e direciona naqueles mais desprovidos de direitos, de formação educacional, de cultura. Então eles são mais vulneráveis a essa manipulação política. Então, nesse ponto de vista, a gente tem que passar do assistencialismo para políticas sociais de direitos. Porque aí o cidadão sabe o seguinte: o Estado está fazendo isso para mim, o Estado no sentido do poder público, porque é o dever dele para atender um direito que eu tenho por ter nascido nesse país debaixo dessas leis. E todos têm o mesmo direito, não é uma coisa direcionada A gente chama isso de universalidade. Então as políticas sociais, para não serem assistencialistas, elas têm que ser universais. Públicas significa para todo o público, para todo o povo, para todas as pessoas. Agora, José Luiz, outra pergunta. Você acha que a população campista é politizada? Você consegue ver isso? Aqui, pelo fato da gente ter tido uma história muito longa, né, de centenas de anos nas mãos, numa monocultura, quer dizer, a cultura da cana e a produção de açúcar e álcool tomava conta da economia inteira. Então, tanto na economia, como na sociedade, como na política, como na cultura, eram essas elites desses setores que predominavam. Elites autoritárias, elites clientelistas,
elites que tiveram herança da forma escravocrata de tratar com as pessoas e com os inferiores, com os que não são da elite. Então nós temos uma tradição de autoritarismo aqui e de conservadorismo muito grande. E temos também uma faixa de população muito pobre que veio do trabalho da cana, que veio debaixo dessa cultura, dessa dominação política e social e cultural. Então nós temos particularmente em Campos uma camada muito grande da população, suficiente para decidir as eleições, que é muito vulnerável a esse tipo de prática assistencialista, clientelista e autoritária, viu? Porque isso não é feito de forma... É doado, mas doado debaixo de cabresto. Nós aqui ainda temos política de cabresto. O Brasil tem, de um modo geral, mas particularmente Campos, que é considerada uma das cidades de tradição mais conservadora do Brasil. Aqui surgiram vários movimentos ultraconservadores, como o movimento mais conservador do Brasil da história da Igreja Católica, que é a TFP, nasceu aqui, Tradição, Família e Propriedade, que é ultra conservadora, autoritária, entendeu? Discriminatória. Então a gente tem essa tradição. Então nessa tradição eu diria que a população de Campos é particularmente muito vulnerável a esse tipo de política assistencialista, manipuladora, vamos dizer assim. Como é que você avalia a participação do campista na política? Tem momentos, né? Você acha que a história, como é que você vê isso? Na história a gente teve, assim, a gente tem uma tradição, ao lado dessa tradição muito mandonista, que a gente chama, né, muito de mandonismo mesmo, a gente teve na década de 60 reações muito fortes da sociedade. A gente teve aqui lideranças nacionais de vários movimentos sociais, o movimento ferroviários aqui era fortíssimo, o movimento de trabalhadores rurais aqui era fortíssimo. Então a gente tem uma tradição muito interessante de força social, de luta social para mudar as coisas, né? Luta pela democracia. No período da ditadura militar tivemos lutas importantes aqui em Campos, tivemos, a minha geração, né, que eu nasci em 52, então em 64 eu estava jovem ainda, mas me formei na faculdade e na política, vamos dizer assim, né? Durante a ditadura militar. Teve a sociedade que tinha uma participação muito boa, lideranças muito importantes, nacionais, muitas lutas aqui em defesa do meio ambiente, né? Nós temos Sofiati e a geração do Sofiati toda. O Dr. César Ronald, que tem um programa aqui, é uma dessas lideranças tradicionais, mas é até injusto eu ficar citando o nome, porque são dezenas que inclusive me inspiraram, né? E eu fui bastante atuante aqui, bastante militante, né? Até hoje sou, mas hoje como professor, né? Então eu acho que tem uma história muito boa, tem uma tradição muito boa em Campos, mas ainda prevalece um controle da sociedade campista por esse círculo mais autoritário e mais mandonista, não mais vinculado aos usineiros e plantadores de cana, mas vinculado a uma estrutura política recente, de 20, 30 anos para cá, que incorporou esses hábitos autoritários e clientelistas e manipuladores. Agora, você acha, como é que você vê a participação do jovem na política como um todo? Nós estamos vivendo um momento na política, né, diferente, único, né, na história do país. Como é que o senhor vê essa questão? Você acha que o jovem, até mesmo por conta das redes sociais e por conta da internet, ele está mais engajado na causa da política ou você acha que não? Eu acho que teve, década de 90 e 2000, teve uma baixa da participação política, na medida em que nós tivemos a abertura democrática, o fim da ditadura militar, e eu me lembro assim que até acabar a ditadura militar e vir a democracia, tudo era canalizado contra a ditadura militar. Então aquilo ali é que mobilizou tudo. Quando veio a democracia, veio um certo relaxamento. As pessoas, né? Bem, agora, vamos dizer assim, a maioria dos nossos problemas se resolveram, vamos delegar agora ao governo, o governo agora é eleito, é democrático e tal, eles vão fazer o que for possível. Teve um período muito ruim do Collor e depois o Fernando Henrique no sentido de privatizações, uma série de coisas que não foram boas para o país. Depois veio um período em que foi canalizado para a política, né? O PT foi durante um certo tempo a esperança, achava-se que com o PT ia se mudar toda essa história política do Brasil, né? Então isso acomodou um pouco, porque aí o PT fez várias políticas públicas que eram reivindicadas pela sociedade. Mas agora, recentemente, com essa explosão
de frustrações, né, no sentido de que de ter descoberto que há muita corrupção, enfim, e que algumas coisas que eram para andar não andaram, outras que andaram pouco, tinha que andar mais e tudo mais. O que aconteceu? Nesse meio tempo, a disseminação da informática, né, e das redes sociais criou uma forma de comunicação e de participação que o país não conhecia. Né? E aí, assim, o que é considerado o grande momento em que se descobriu nesse país que as redes sociais são um instrumento de comunicação, agregação, participação, mobilização e politização, foi em junho de 2013, quando o povo foi para as ruas. E a novidade agora é o seguinte, que até então, essa participação a gente via sempre só como participação crítica do ponto de vista de movimentos sociais e de rua, de juventude, de movimento estudantil, de esquerda, enfim, né, reivindicando mais democracia, mais reformas e tal. E dessa vez, vamos dizer assim, o setor conservador da sociedade brasileira, que também tem acesso às redes sociais, foi para a rua. Então, eu, como falei, estou com 64 anos, e para mim foi uma novidade como sociólogo também, para todo mundo, né? Saíram vários livros já sobre isso. É que, de repente, você tem progressistas e conservadores, esquerda e direita, na rua. E isso veio muito pelas redes sociais. E as redes sociais, como essa geração mais antiga, de políticos e tudo mais, não está nas redes sociais como o jovem está, teve esse espanto, essa surpresa, como que disse, existia vida inteligente nas redes sociais e a gente não sabia. E é verdade, eu diria assim, na minha geração também, eu não tinha noção do que isso causava. Então eu acredito que é uma forma de politização nova, é uma forma de participação nova, que se ligou às ruas, que na verdade a gente está vendo que só rede social não muda, você tem que estar nas ruas, você tem que ter pressão social de massa, de multidão, tanto para um lado como para o outro, tanto a conservadora fez efeito pró-impeachment, como a contra também está fazendo efeito no sentido de pressionar para criar um clima de que talvez tenha havido um golpe, enfim, dependendo das posições das pessoas, tem duas posições claras na rua, mas as redes sociais, elas são ambíguas, é uma coisa que assim, os estudiosos ainda não sabem dizer no que vai dar a rede social, porque é o lugar também do fanatismo, do fundamentalismo, aonde se aprende a construir bomba, aonde se pode entrar e conversar com o Estado Islâmico, como foram esses agora que vieram, aonde os radicalismos e os preconceitos étnicos, como agora a filha do Gil, a Preta Gil, os contra a mulher, contra os gordos, contra os feios. Né? Então você tem de tudo na rede social. Mas como tudo também tem dois lados, quer dizer, respondendo a tua pergunta, esse lado positivo existe e eu diria assim, vai ser o meio principal que daqui para frente, ou de um tempo para cá para frente, vai ser o meio de comunicação e mobilização. O que isso vai dar, a gente ainda não pode dizer. Pois é, o bate-papo tá bom demais, mas a gente chegou ao fim do terceiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.